Está quase igual ao teu tempo e ao meu tempo. Está mais parecido do que diferente, sem dúvida. Como este não era o meu, era do outro lado, pá. Não posso dizer, pá. Tantas histórias e tantos... Ei, pá, este balneário... Oh, histórias e histórias, não é? Ui, uma nostalgia incrível, tudo passa na vida. É, mas não começou aqui, pá, não? Não. Começou na Sejonense. Exatamente. Sejão da Madeira, grande clube. Olha, primeiro, obrigado. Tony e Carraça, dois monstros. Agradecemos muito o convite para estar aqui convosco. Não, para nós é que é um prazer ter aqui alguém que tem partilhado ao longo da vida esta vivência e esta vida terrível e ao mesmo tempo tão apaixonante. Sem dúvida. É. Eu fui francamente melhor espectador de futebol do que jogador. O que é que quero dizer com isto? Eu quando me deito na almofada, findada a minha carreira que está já há alguns anos, normalmente as imagens que me vêm à cabeça, que me enchem de orgulho, às vezes me fazem sorrir na almofada, são aqui. Portanto, tive alguns momentos muito bons, muito positivos dali, outros menos positivos, nomeadamente as lesões, tive muitas lesões. Mas dizia-te que, enquanto espectador, enquanto pessoa do balneário, aí para mim é inegociável quando afirmo que fui um grande jogador. Fui um grande jogador no balneário, é muito saboroso, é muito reconfortante. Agora que terminamos, não ter nenhuma porta fechada nos clubes onde joguei. Porque houve clubes onde eu joguei, onde ganhei títulos, outros não ganhei, outros nem sequer joguei, outros porventura, se calhar das bancadas ouvi coisas mais desagradáveis, mas na verdade, no somatório de tudo, eu hoje posso ser qualquer clube que passei. À Sejonense, ao Benfica, creio que também ninguém me vai bater, embora hoje como comentador, se calhar, ouvirei algumas coisas mais desagradáveis, mas o Porto, também muito bem recebido, a minha cidade, como é sabido, os Salgueiros, quer dizer, todos, para não estar aqui. Até mesmo, se calhar, o Vitória de Setúbal, onde tive uma passagem menos agradável, porque foi um empréstimo de 6 meses e o clube acabou por descer a divisão. Olha, aqui está uma coisa que eu não consigo fazer, cruzar as pernas. Mas espera aí, mas eu estou aqui, mas para alguma razão eu estou a cruzar as pernas. Estou mais velho que eu e olha, a facilidade de cruzar as pernas. E olhando para este, com 40 anos, olha estas ancas. Ixi, parece uma sapateira. Mas tu não sabes como é que estão. Estão aqui. Mas eu não estou a mentir. Eu, para conseguir cruzar as pernas de uma perna por cima da outra, assim... Tens que ir buscar um guindaste. Não, tenho só assim. Imagina que eu estou assim sentado. Claro. É o máximo que eu vou. Se começar a subir, olha estes alicates a abrir, olha, parece uma sapateira. É as marcas da guerra. É as ancas, estou todo ruído. Ô, Cândido, cheio de calço. Há uma coisa que eu penso que na tua carreira, e como ela nasce na Sejonense, não é? E depois a tua grande paixão, onde tu gostarias, depois da Sejonense, de jogar, não era bem o Benfica. Como é que surge a tua ida para o Benfica? Porque sim. Antes tu tens há ali umas peripécias... Eu sei claramente a pergunta, sendo eu portista... Tendo a vir... Sim, mas eu entendo. Olha, o meu clube de coração era aqui. Era o Belenenses. O meu pai era do Belenenses. E era do grande o Belenenses foi campeão no ano em que eu nasci. E na minha aldeia havíamos, quer dizer, aí uns 10 ou 12 que éramos Mas depois entreguei-me à causa. Claro. No Benfica. Sim, depois de passar pelo Anadia, pela Académica. Eu comecei a jogar na Sejonense por paixão. O meu pai teve um papel preponderante na minha carreira. Ele tinha um modo de vida para o treino, para a saúde, para o fazer as bem as coisas. Quanto mais fizeres as coisas bem, o retorno vai-te aparecer. E, portanto, o meu pai fez de mim uma máquina de guerra. Por isso é que eu aos 16 anos cheguei ao Benfica, aos 15, 16 anos cheguei ao Benfica e mais um miúdo vindo não sei de onde, como muitos que chegaram esse ano, afirmei-me claramente na formação do Benfica e passado 3 a 4 meses já era apontado como... E aos 18 estava a entrar a titular como no Porto. Portanto, foi precisamente por esse investimento do meu pai. Eu treinava mais que os outros, acabava o treino na Sejonense, eu vinha para casa, meu pai estava à minha espera de fato de treino, íamos correr para os matos, cheirar o eucalipto, gritávamos no cimo da montanha, juntos venceremos, aquelas coisas que víamos nos filmes, cheios de Rambo, precisa de um Rambo. Era Rambo, era mesmo. Eu lembro que o meu pai fazia um treino muito parecido com aquele do Rocky Balboa, quando vai à Rússia, ia correr no gelo, o meu pai dizia, vamos, campeão. Pronto. E foi uma história muito bonita, a que eu e o meu pai construímos. Mas enfim, em suma, o meu pai fez um forte investimento em mim, portanto, e eu, ali na Sejonense, destaquei-me
claramente. Acho que na história da Sejonense fui o único jogador da Sejonense que consegui vir à Seleção Nacional de sub-15, que era o primeiro escalão que havia, e ficar. E no ano anterior a esta evolução no meu futebol, eu tentei treinar ao Porto, que era o clube que eu sempre gostei, nunca escondi, portanto, e cheguei lá com umas chuteiras, com o meu pai, no carro comercial, e achava que aquilo era uma autoestrada. O meu pai ia dizer, mas tu desenvolveste algum contacto, tu tens... vais chegar ali, ok. Pá, vou lá, eu sou melhor que os gajos, pá. Só jogo no Porto, mas eu já tinha jogado uma ou duas vezes contra ele. Alguns nem sabem caminhar, chego lá com um treino, o Missa vai ver que eu fosse muito melhor que eles no carro. Meu pai, pá, foda-se, mas não conhece ninguém, pá. Não temos ninguém para chegar ali. E ele parou, estacionou lá o carro, ali onde eles andavam a treinar, eu peguei nas chuteiras. Cheguei lá à porta, estava lá um segurança, sou confrontado com ele para entrar na coisa, ele, diga, é para vir treinar, mas quem é que o mandou vir cá? Eu disse, não é para treinar, só para... Sou portista, quero treinar para ficar aí, porque jogo na Sejonense e... Ao confiar que eu sou bom, na minha inocência, né, com 13, 14 anos, mas o segurança que estava ali não estava para maturar. Eu disse, mas pensas que isto é casa da Marijuana? Mas tu chegas aqui, queres treinar? Não, isto não é assim, pá, é a tua vida. Mas e aquilo? Com total legitimidade, quem o fez, eu percebo claramente hoje, a réstia de mágoa por aquele momento, mas na altura, pá, foi o virar as costas, foi o terminar de um sonho. Que é possível, pá. Então eu ando à porrada na escola por causa do Porto, pá, dou o corpo às balas, pá, tenho os cromos todos atrás na minha mesinha de cabeceira, na minha cama, dos Paulinho Santos, dos Fernando Coutos e de João Pinto, e pá, estes gajos tratam-me assim. Cheguei ao carro a chorar, e pá, o que é que foi? Eu soluçava, isto é algum clube, pá. Isto é algum clube, quer dizer, como é que é possível e tal. Meu pai, tem calma, continua a trabalhar, pronto, aqueles ensinamentos e no ano a seguir, pronto, vinha interassociações e pude escolher para onde queria vir jogar. E tinha o Benfica, tinha o Porto, tinha o Sport, tinha o Boa Vista, e um bocadinho movido por essa situação, eu disse, pá, aí não quiseram, agora vou lá para baixo e tal. E pronto. Agora, isso ficou dissipado, passado 2 meses eu chegar aqui, aliás, a malta no balneário do Benfica, aqui na formação, o meu apelido era o tripeiro, portanto, eu nunca escondi o portista, a minha forma de falar, as minhas expressões. No fundo, foi precisamente pelo que eu fiz nestes 3, 4 anos de Benfica, totalmente apaixonado, totalmente devoto ao clube que estava a representar, que me foi concedida a possibilidade, mais tarde, de eu poder concretizar um sonho que era representar o meu clube de criança, do meu avô, que já faleceu, portanto, e eu disse sim claramente, portanto, não há outra forma de o dizer, nem nunca o escondi. Tu sais do... Eu saio do Benfica Sais do Benfica e vais para o Salgueiros. Vou para o Salgueiros, estou ali 6 meses. Mas vais para o Salgueiros, mas... Já tinhas ali a guia de marcha. Sim. Já sabia que... Só se as coisas não corressem muito mal, ou se eu tivesse uma conduta muito esquisita, é que não se realizaria a ida para o Futebol Clube. Salgueiros com o Vítor Manuel. Primeiro dito, falecido. Primeiro foi o dito. O meu primeiro treinador, sénior, que eu tive o privilégio de conhecer foi... Entra. Mister. Oh, miúdo, senta-te aí. A fumar um cigarro. O dito, a fumar um cigarro. O Cacilheiro. A mandar uma tocha. O Dito a sacar logo do cigarro. Ele, lá a realidade agora com o treinador. O Dito sacava do seu cigarro. Não sabia. Estava a falar para mim, sentei-me ali, 18 aninhos, imagina, primeiro ambiente sério, puxar uma cigarrada no balneário. E tu disseste, oh, mister, posso também... Vai, dá, mas já lhe dava aí. Se ele me deixasse à vontade, o cigarro sacava. Estava escondido naquela altura um bocadinho. E aqui fumar quase passado 5 km escondido. Bem, e ele, então pá, e eu, tudo bem, mister? Assim, pá. Eu, porquê? Jesus, é o teu primeiro balneário. Tanto bom engolir lá dentro. E eu disse, mas porquê, mister? Porquê? Já foste lá dentro? Eu disse, não. Então vais ver o que é um balneário de homens. Ei, pá, com c... O balneário de Salgueiros era inacreditável. Pá. Eles atropelavam-se uns aos outros lá dentro. Era chapadas no cu, balia tudo. Aquele primeiro impacto, eu vinha de uma realidade, pá, de putos bonitos, cheios de gel. Eles eram grandes chapadas no cu, eram grandes mocadas no cacete do outro. Pá. Fazia uma coisa inacreditável. Eu estava chocado, eu fiquei cheio de medo. Depois vinham todos, pá, não tinham modos nenhum, arrotavam, falavam das mulheres uns dos outros. Dizem, oh miúdo, já namoras? Eu namoro assim, já vais, sou eu. Pá, aquela pancada de futebol sério. Assim,
miúdo, miúdo isto, miúdo aquilo, não sei o quê. Mal eu sabia que depois, passado 6 meses, ia para um pior. Com o Porto, então, meu Deus do céu. A primeira vez que eu fui a um almoço de equipa no Porto, eu disse, pá, aqueles ídolos, não é? Eram ídolos para mim. Isto é os pardos, pá. O que é isto? Eles a lutar pela coxa da cabidela, a gladiarem-se para mim e ficava com a coxa. Pá, era uma coisa que só as pessoas que passaram pelos balneários entendem que aquilo ganha jogos. Não. Ajuda a ganhar jogos, sem dúvida. Uma equipa que não tenha isso, mas seja altamente competente, pode ganhar. Mas não tenha isto, seja um balneário sem sentimento de pertença, desligado, que não saiba o segundo nome do colega, que não saiba pelo menos o nome dos filhos, os acontecimentos mais marcantes da vida do colega, o espírito gregário, o sentimento de pertença é elevado ao ponto de eu, no relevado, estar disposto a partir a perna por um colega, duvido. Eu parto a perna pelos meus filhos. Eu não parto a perna somente pelo jogo de futebol. Eu não me disponho a partir a perna somente para ganhar um jogo de futebol. Eu disponho-me a partir a perna num jogo de futebol por uma causa maior. E essa causa normalmente advém de sentir as dores, de querer tanto que se traduza num resultado final feliz tudo aquilo que nós vivemos. Que faça sentido os jantares, as juras eternas de amizade, as promessas que nunca nos vamos abandonar, aqueles gritos de guerra, os discursos emocionantes. Eu neste balneário tive momentos absolutamente fantásticos, felizes, divertidos, já lá vamos. E essa é absoluta que vocês vão buscar para mim. Mas tive aqui momentos incríveis de ordenados em atraso. Tenho uma situação dramática que vivi aqui já no último ano de Belenenses. O Belenenses já estava francamente dilacerado financeiramente e fomos contratar um avançado em dezembro. Eu não vou dizer o nome porque a situação é delicada, mas meus colegas vão se lembrar. E estávamos há 3 meses sem receber, portanto ele chega nesse turbilhão negativo no balneário, porque havia aqui jogadores a ganhar 1.500 euros, quer dizer, 90 dias sem receber 1.500 euros, para aquelas pessoas que são mais críticas dos jogadores de futebol, façam-lhe as contas. Não andará muito diferente da realidade do cidadão comum, a dificuldade que é estar 3 meses sem receber. Portanto, havia aqui situações graves. Mas a que mais me marcou foi, até porque eu, tenho que ser sincero, tinha aqui uma situação completamente diferente. Era o meu último ano, era um dos capitães, tinha um bom contrato. Eu não era daqueles que 3 meses avalavam os meus alicerces. Mas, pela minha maneira de ser, não ficava indiferente ao que se passava aqui. E lembro que acabou um treino nessa altura, isto só para retratar o quanto é importante. Dir-me-ão, mas isso é uma história triste. Mas essa história foi depois combustível para mim, em alguns momentos de adversidade, a seguir a essa situação, dizer assim, fogo, alimentou o meu fogo. Já numa idade eu estava mais para lá do que para cá. Saio daqui e vou buscar a minha companheira na altura, os meus filhos, e vou aqui almoçar aqui, jantar aqui a um shopping aqui perto. Essa altura estava a altura que eu vos falo, de ordenados em atraso, e estou a passear no shopping com a minha ex-companheira, com os meus filhos, e vejo o meu avançado sentado num banquito no shopping, ali com as mãozitas assim, e olhar assim para o chão, no shopping. Eu tinha acabado de estar aqui com ele, e fui ter com ele. E ele... Triste. Os olhos falam. E o que é que foi? Não, capitão, não é português, não, capitão, eu bem. O que é que tens, c***? Eu fui-me sentar outra vez ao pé da minha família, disse, estava a olhar para ele assim distante, disse, eu fui lá com ele outra vez e insisti, disse, o que é que tens, mano? Porquê estás aqui sozinho, sentado? Sabes, é difícil chegar no dinheiro, eu vou para onde, sabes, treinar, ter fome. Então, vou comprar, naturalmente, fiz a minha obrigação, fui buscar ali perguntei o que é que ele queria, mas não o fiz numa espécie de, olha, estou aqui a dar de comer, sabes, fiz simulado. Mas é buscar os hambúrgueres os dois e o cara está a brincar, não, mas quando entrar, também venho aquele bolo todo, assim a brincar, tem calma, vais ver. Pronto, e fiquei, fiquei assim, andava aqui um gajo a queixar-se, pronto, e andava aqui, tinha que fazer golos, né? Pronto, às vezes essas histórias não são tão engraçadas, as pessoas não partilham tanto, mas no final, e quando já pouco contamos para a indústria, são tristes, mas é uma grande riqueza, porque nos dão a realidade a outra realidade que não aparece, que não aparece tanto. Eu diria que até essa é a história do futebolista. As outras são exceções. A história que acaba o futebol, continuam a manter o mesmo nível de vida, continuam, enfim, viver vidas principescas, a comer nos mesmos restaurantes, conduzir os mesmos carros. Eu acho que são mais raras do que as outras. Vou-vos contar uma história engraçada, para cortar um bocadinho de dramatismo à coisa. Muitas das histórias ficam connosco. Há 3 tipos de história. Aquelas que nós podemos contar com alguma margem de conforto, porque percebemos e entendemos que os visados
epá, serão muito parvos se levarem a mal. Depois há as outras que são de balneário sagrado. Exato. Isto é, se o balneário é sagrado, o que acontece no balneário fica no balneário. Portanto, é um bocadinho de contradição. E depois há aquelas que a gente não pode contar, epá, porque são de uma pornografia muito grande. Eu vou contar esta história pela primeira vez e é muito má. E se fosse outra pessoa que fosse a vítima, eu não a contaria. Porque dizia assim, bem, epá, a pessoa pode ficar ofendida. Mas como foi eu que fiz literalmente a cagada, vou contar. E tem mesmo a ver com cagada. Não me deixa numa boa imagem, epá, mas a malta da bola, certeza que vai achar piada. Ainda por cima foi numa idade prematura. Eu na Sejanense, se tive o destaque que tive na formação, na Sejanense era eu mais 10. Não há outra forma de o dizer. E tive 2 belíssimos treinadores que infelizmente já nos deixaram, que eram o Zequinha e o Jambano. Eu era miúdo. Jambano. Ainda joguei contra o Jambano. Jogaste? Era central, era Moçambique. Era. Jogou, mister? Joguei. Era miúdo, era maravilhosa. miúdo, pelo Benfica e pela Académica. Pessoa maravilhosa. Olha, não sabia. Maravilhoso. Eu tinha 13, 14 anos, eu era muito rebelde. Fui ali criado no bairro da Mourisca, pá, andava sempre... Era um miúdo rebelde, era atrevido. E eu, sabendo a preponderância que tinha ali aos 13 e 14 anos, era aguerrido no campo, era um bocadinho... Eu bato, eu marco, eu faço tudo, era tudo meu. E o Jambano era alguém que me punha ali... punha algum travão. Com aquela voz dele, com aquele sotaque. Um negão alto, possante, sabes? Meu, estás a abusar, meu. Tu és igual aos outros aqui, sabe? Uma voz marcante, e assim, eu tinha medo, tinha respeito a ele respeitava-o. Entretanto, dentro desse treino, envolvi-me na porrada com um amigo meu. E ele chega ao balneário, pá, eu não acredito a contar esta história. Que barraca do c... Mas vou contar a mesmo. Vamos ao balneário e tal, manda-nos para o balneário, expulsa-nos, e chega lá, depois do final do treino, disse, tu não vais ser convocado e tal, disse-me que eu não ia ser convocado, e o gajo tinha andado à porrada comigo, ia ser convocado. Pá, fiquei cego, mano. Tinha um amigo meu que era um malandro do que era o Brinquinho, que era do meu bairro, também jogava lá. Nós ficámos para o fim, até que fiquei só eu e ele no balneário. Portanto, o chefe responsável pelas instalações mete as chaves no balneário, espreita lá para dentro. Depois quando saírem, fechem a porta e atirem lá para o meu coisa, que era prática comum. Eu disse, está descansado. Pá, entretanto, eu começo com o Brinquinho e o Brinquinho sempre a picar-me. Melhor marcador. Parte esta merda toda. E o gajo não te vai convocar. Eu armava aqui uma confusão do cara. Sempre a picar. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Vamos com uma merda aqui, sei lá. Vai lá, partimos alguma merda, partimos um vidro, cara. Um gajo daquela idade, o que vou fazer? E ele, só se cagas no banco. E eu, se cagar no banco? No banco. E tinha aqueles bancos que não são como estes individuais, daqueles corridos. Era aqueles corridos, não é? De madeira. E eu, que acerto, começo a olhar para o banco e ele sempre, no banco. Sabe lá quem foi? Eu cago no banco. Isto com 13 anos, pá. Foi tipo a ser expulso a Sejanense. O meu avô teve que ir pedir desculpa aos meus pais, eu, quase dos joelhos. Mas que eu fiz aquilo, não é? Ele a rir-se perdido do meu amigo. Fechámos a porta e aquilo ficou lá. Piraram-se. Havia treino no dia seguinte. O balneário, tu tinhas que percorrer o campo pelado para chegar lá ao balneário. Eu venho da escola, na mochila, achar que tinha feito uma grande coisa. Um ato de contestação. Me convoca, cago no banco. Quando começa a visualizar o balneário, eu vejo lá o banco ao alto, fora do balneário a secar. O Brinquinho era aquele gajo que não conseguia suster o riso. Eu comecei logo a Brinquinho. Não fui eu. Não te escusas, Brinquinho. Ele assim, mano, vai dar uma barraca. Eu agora? Tu estavas ali a dizer assim, mano, não te escusas, mano. Entro no balneário, descomprometido, e vejo um ambiente de velório. Os jogadores todos, já. E eu começou. O que passou? Já estava lá grande parte, assim. Mano, cagaram no banco. E eu, cagaram no banco? E o Brinquinho, ele não conseguia suportar o riso. O Brinquinho estava muito incomodado. Só olhava para baixo e... com uma vontade. E eu assim, Jesus, estou f***. Comecei a ficar... Vai separar. Comecei a ficar tudo branco aqui dentro, e tive noção do que fiz. Entretanto, o Jambano entra e tal, com alguém da direção. Eu só vou perguntar uma vez. Quem cagou no banco? Quando ele diz isto, eu muito sério, não é?
E o brinquinho parte-se a rir, sabe? E os olhos todos Vá o brinquinho. Para o brinquinho. para o brinquinho, sabes? Pá, e então houve ali um assumir de culpas com aquele riso. Pá, e tu, estás a rir de quê? Foste tu que já te anda, não me digas que foste tu, sabe? E ele começou-se a sentir enrolado e eu só dizia: oh mano, muitas coisas. Pá, foi o gajo que me disse: Já foste. Ele é que te incentivou. pá, eu vejo entalado e comecei a pensar para mim: pá, quando a batata aquece, já estou. E ele do nada, naquele aperto: pá, mas é que vais mesmo dizer, estás a rir de quê? Mas ninguém se ria, porque mais ninguém sabia, só eu. E eu a alinhar naquele de espantado. Pá, fui o Cândido que cagou no banco. Foi expulso uma semana para casa. Aí, pá, o meu avô ficou muito envergonhado, os meus pais, quer dizer... Isto foi agora para contar a dos outros, sabes? Pior que isto já não vai haver, não é? Então, quando já está mal... Tinhas quantos anos? 3 aninhos? Nem tanto sequer, tinha 12, 13 anos. Mas repara, depois a forma como eu também percebi o impacto daquilo, depois andei para 4 ou 5 jogos a suplente e muito humilde, para dizer: não, eu mereço. Mas tenho que cair num banco, claro que mereço. Até podia para ser mais castigado. Para as pessoas perceberem que foi um episódio triste da minha vida, eu próprio ia dizer, depois no final do jogo íamos pedir aquele dinheiro com a boina às pessoas lá em Sons da Madeira. Pá, e havia aqueles sócios: oh rapaz, então tu foste cagar no banco, sabe que eu sabia-se. Eu disse: não torno a fazer isso. É pá, tenho sítio para te fazeres isso, tens lá uma casa de banho. E pá, aquilo foi altamente... Pronto, depois foi perdoado pelo meu talento. Comecei a entrar, fazia golos, pedia desculpa. Cena do c... não se faz. Ainda no seguimento das histórias, esta é muito engraçada, eu já não me lembrava. E como é que eu me lembrei desta história? Aqui neste clube. Eu lembro-me de muitas aqui do Belenenses, sobretudo com o Missa Jorge Jesus, porque era um grupo de trabalho. Foi o teu treinador aqui? Foi o meu treinador aqui. Eu cheguei aqui, vim do Braga, e portanto fizemos aqui 2 épocas com o Jorge Jesus. Eu acabei por ficar mais 2, fiquei 4 anos aqui. E que parece que te recebeu com pompa e circunstância. Mas palavras de Jorge Jesus para mim foi: estás gordo? Foi primeiras para um jogador que ele tinha contratado. Disse: não, isso nem é por isso. Não. Se soubesse que estavas assim... Mas estavas mesmo? Estava um bocadinho acima do peso. Tinha tido Até 2 meses de férias. Eu acho que quando o telefone tocou, eu estava na grelha. Na grelha. A primeira vez que me ligaram de vez. Na grelha. Mas eu perdia rápido também, que eu comia da mesma forma que treinava. Pronto, mas esta história acaba por ser muito, muito engraçada. E eu já não me lembrava quem é que me a contou. Aqui atrasado, por coincidência, encontrei aqui o Eliseu, que também estava neste balneário, no Belenenses, com Jorge Jesus. Tive-me a rir com o Eliseu mais do que 1 hora. E a história é sobre o quê? Nós revimos-nos ali, conversámos um bocadinho e começámos a foi a JJ e tal. E ele disse: ei, pá, tu lembras daquela? Pá, e aquela? E foi uma destas que ele me contou, que eu já não me lembrava, mas mal ele disse: e aquela? E eu... Veio-te à memória. Ei, pá, parti-me a rir, tivemos ali a rir muito tempo, que é muito engraçada esta história. E tem a ver com o quê? Com o Rodrigo Alvinho. O Rodrigo Alvinho foi um defesa esquerdo que o Belenenses foi buscar na altura do Jorge Jesus, e era um miúdo, assim, muito daqueles de estilo militar. O treinador a falar e ele: pá, tu bebes? Não, senhor, não bebo não. Tu de vez em quando gostas de dar uma volta? Só se for na folga. Essa coisa não tem muita coisa para mim, essa espalhaçada, esse desaforo. Não, eu é aqui, ó, no foco. E isto foi imediato, mas ele chegou, só até ele a caminhar, era assim de alguém muito, sabe, dono de si mesmo. Este gajo não vai facilitar. E foi essa a imagem que eu tive a primeira vez que ele entrou aqui neste balneário. E da apresentação, pá, primeiro treino, o teste ioió. Calhou ser o teste ioió. Para que as pessoas percebam, o teste ioió, no fundo, é um espaço do campo, limitado com 2 cones, onde há uma reprodução sonora de um aparelho, pip, e inicia-se uma corrida até outro sítio, depois há outro pip, e tem que chegar lá antes desse pip, depois sucessivamente pip, 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 para testar o número de idas e voltas que se consegue fazer nesse trajeto. Teste horrível. Não há nenhum jogador que eu me lembro que gostasse de fazer isso. É correr meramente para nada. E quase nenhum de nós ia ao limite. Era o quanto basta. E eu era um desses. E há sempre aqueles que veem aquilo como uma oportunidade de agarrar o lugar. O Rodrigo Alvinho foi claramente um desses. O Jorge Jesus, quem o conhece, dá um valor tremendo a tudo o que seja campo. Tudo é para ser o melhor. E logo antes de começar, começou para dar o máximo. É até ao limite, já estamos a agarrar o lugar. E a malta, que nós já o conhecíamos, e o Raul José andava ali mais perto de nós, fazer o
quando estiver bom, eu vou dizer, olha, já estar aqui, por uma hora, aqui, pi. Pá, o Gaspar, que era um ranhoso, que era o Gaspar. Para o atletismo. Pareu, pá, nós tínhamos muitas cobras. Sousa, o Romeu, que está na federação, porque não balnear de truta. Gays batidos da primeira divisão e o JJ como treinador. E tudo logo. Pá, entretanto, pip, e nós, tal. O gajo sempre depois começa a aumentar o ritmo, pip, e eu sempre à espera que saísse o primeiro. E mandava umas bocas, sabes? Desiste, já chega, para os gajos novos e para os miúdos, sabes? Vais estar aqui a manhã toda. Anda, tira de fora que o gajo vai logo a seguir, para não ser o primeiro. E isto os mais velhos todos. Pá, entretanto, e o JJ sempre na pressão. Ainda nem a meio vamos, ó, tal. Ia com o c... Entretanto, vamos saindo, até que fica o Alvinho e mais 2 ou 3. E o Jorge Jesus, é muito bem, ó. Mete os olhos, c... Nós estamos já nas águas. Olha para aquilo, puxa sacos do que sabes como é que os jogadores são muito assim. Vai. Fica aí a minha toda. Foguinho, os outros. Chega, umas bocas. Chega ao caralho. Lá do fundo, sabe? Sai os outros, fica só o Alvinho. E aquilo abriu o mundo encantado dos elogios. É a diferença! Muito bem, Alvinho! Ó Eliseu! Que era da mesma posição, que fez a esquerda. Mete os olhos! Tal, olha para aquilo! E aquilo já estava pip. Pá, e ele a dar a vida. Nós, até capaz. Sabes que os jogadores criticam, mas chega ali ao momento que... É uma máquina, pá. Uns para os outros. Foda-se, é para aquilo, meu. Aí chama, acaba o caminhão, pip. Até o Raul José, Alvinho, esse gajo já chega, hein? E ele assim... Pá, suadeira, pá, estava a dar a vida. E o Jorge Jesus, top com aquilo, meu. Sempre assim. Isso, olha, pá, vai ser tal. Já vi tudo. Ó, Eliseu, quanto é que fizeste? Pá, e o Eliseu sempre... Que olha-me isto, olha. Pá, entretanto, aquilo... chega, até ele próprio já diz... chega, já vi o que tinha a ver. Eu já vi o que tinha a ver. Pá, nós, olha, este já agarrou. A brincar, já agarrou. Já tem tudo para seguir feliz. Entretanto, começa a dar os coletes. Pá, e ele chega ali às águas, sabes? E isto fui eu. Eu lembro perfeitamente que foi eu que disse isso, assim. Pá, eu tinha confiança com ele ainda, né? Ele tinha acabado de chegar. E eu... foi uma máquina, pá. E lá, não paro, sabe? Nas férias. Comigo não tem razão. Trabalhando para depois chegar aqui e mostrar que estou mais forte que os colegas. Assim... Nós estávamos a treinar no Brasil, um gajo tem aquela confiança assim, não paro, não. E aí Deus compensa. Chegou, ó, já está aqui mostrando. O suaco, aquelas águas a entrarem, sabe? Com c... Entretanto, dá os coletes e começa ali uma posse de bola em espaço reduzido. Nós começaram ali a jogar, nós, 2 toques. E ele, bem, Jorge Jesus, bem, isso, recepção orientada, aquelas coisas dele, no Alvinho, o Alvinho vai a receber, a bola passa para baixo. E eu olho para a cara do JJ e ele, sai-lhe assim um. E eu, joga. Mas pá, senti que ele ficou, ele ia receber sem pressão, a bola passa-lhe para baixo e eu, seguir. Metem a bola no Alvinho, aquele passo tenso, ele vai a receber, a bola bate, pai 3 metros e ele, eu logo vi, ó! Tu és escardino, mas tens 2 pés direitos, ó! Eu logo vi! Vais para o tartar! Tal, o quê? Não seguras uma bola, ó! O professor, o que é? Pá, e não sabes jogar a bola, ó! E ele assim, pô, estou morto, pá, ele estava morto do que deu, pá! E ele não segurava de pé. Então como é que o rapaz podia? Só via a bola a passar. O gajo estava, acho que era o Carlitos, o jogador lá, ia para cima dele, partiu tudo. O pequenino. Pesado, pá. Opa, maravilhoso, mano. Eu logo vi.
era muita coisa, ó. Era, pois, pá, se fosse bom. Quando ele diz, tu és esquerdino, mas tens 2 pés direitos, ó. Pá, tudo a rir, não é? E eu, ao ouvir no dia seguinte, já andava assim mais calmo, sabe? Acabou. Cara, é exigente, velho. É exigente. Eu pensei que fosse só aquilo o treino. Eu sabia que tinha a bola a seguir, estava morto. Obrigado. Eu pensava que era só aquilo, sabe? Eu vou tomar um banhinho. Quando ele viu os coletes... Desculpem lá. Tínhamos um grande grupo e é disso que eu tenho realmente muitas saudades. Portanto, tu que tinhas no teu quarto os teus ídolos do Futebol Clube do Porto, como é que é depois aqueles primeiros passos que são dados com os Vítor Bahias, com o Jorge Costa? António, foi como qualquer miúdo que entra num sítio onde criou muita expectativa e viveu parte da sua infância imaginando no imaginário sonhos. Foi com uma dose, uma camada de nervos enorme e também de estar atento a todos os pormenores para mais tarde poder contar. É bom recordar que o Porto depois lançou muitos jovens, mas quando eu cheguei ao Futebol Clube do Porto havia ali uma gap de alguns anos, aliás, eram bastantes anos, porque aqueles que haviam sido lançados eram agora a mística, eram agora a experiência. Jorge Costa, como tu dizias, o secretário, o Paulinho Santos, o Domingos, quer dizer, todos esses jogadores haviam sido lançados e depois havia ali um espaço. Foi muito difícil e prazeroso. Difícil porque eu era o único miúdo, português, da formação. Da formação não era, porque a formação vinha do Benfica, mas vinha de Salgueiros. E era um miúdo que praticamente tinha 6 meses de profissional e 6 meses de equipa B. Portanto, e quando chega ali, era o Mr. Fernando Santos, o nosso selecionador, o treinador do Futebol Clube do Porto. O que eu encontrei ali foi um balneário muito forte. Mano. Eu era um puto no meio dos homens. A forma como eles falavam, aquilo era senhor, eu chamava o senhor para todo lado, não é? Senhor para ali, senhor para acolá. Lembro-me, fiquei no quarto, a primeira vez que fomos estagiar para fora, e eu estava sempre atento, não sei o que era aquilo. Quando eles me davam uma moralzita, miúdo, se aqui estiveste bem no treino, eu já vou ser jogador. Está a correr bem, está a correr melhor do que eu pensava. E vamos estagiar para a França, e eu chego ali à recepção, eu estava muito curioso com quem é que eu ia ficar no quarto, não é? Com quem é que eles me vão pôr no quarto, já era um momento que eu ia ter um momento de alguma intimidade, alguma partilha, poder chamar amigo, talvez, quem sabe, criar aqui uma amizade com alguém, algum ídolo do Porto. E estava os papéis com as listas, e eu muito curioso, né, saí do autocarro com a mochila e tal, estava a ver quem é que ia ficar no quarto, eles estavam todos ali a falar no hall, e eu fui ver, olha, Cândido Costa, Paulinho Santos, e eu, com cara. Ficaste com o Paulinho? E eu, Jesus, Paulinho, raça, mística, antes partir que torcer, já tinha visto nos treinos a forma como ele se expressava, anda lá, miúdo, levanta-te, cara. Ia com cara. É medo para ali, medo para cá, deixa-me nervo, eu sabia falar nervo, comê-los, trincá-los, roê-los. Já tinha visto, né? Peguei nos cartões, já tinha visto, ele estava lá a falar assim com os mais velhos, com o Folha, com o Domingos, lá assim no hall de entrada, estavam assim todos a falar, e eu vou subir para o quarto, antes de lhe dizer alguma coisa, eu tinha mais ou menos noção, pelos 6 meses de Salgueiros, o que é que era respeito, muito cuidado com essas entradas assim a campeão, então eu, cheguei lá, Sr. Paulinho, e ele olhou, e eu, estou no quarto contigo, ele, estás no quarto comigo? E eu, então eu fiquei com o Silvio, porreiro, estava assim, largou a mochila, leva o meu saco para cima que já vou lá ter, sabe? E eu, peguei no saquito, tal, a fazer braço, vou para o elevador e tal, depois, chego ao quarto, 2 camas. E eu lembro qual é que escolhi a cama. Depois tinha uma cama na janela, que era a cama melhor, virada para a gente, tinha outra ali, parecia a cama do morto. Então eu fiquei ali, ia pousando as coisas na casa de banho, sabes? A minha santinha, que a minha mãe me mandou para me proteger, e eu, passava um bocado, ele chega, então, como é que estás? Sorte grande, Paulinho Santos aqui no quarto, cara. Vais aprender tudo, cara. Tudo! Achei daqui jogador. E eu, obrigado, Sr. Paulinho. E ele, escolhe a cama, que a cama estás a excitar, estás cheio de medo, cara. Eu disse, não, a ambientar-me e tal, assim, escolhe a cama, qual a cama queres?
Eu já gosto da janela. Gosto da janela? Vamos fazer a janela. Vais para aquela ali, para aquela camita ali, estás aí impecável, olha, a descansar, ninguém te vê. Eu sei para a cama com janela, opa! Eu pôs nada na casa de banho, não tinha nada, não pôs um shampoo, não pôs uma pasta de dentes, não pôs uma escova, não ia fazer nada, andava sempre de cuecas no quarto, punha-se tudo nu, pá, andava sempre à minha frente a passar todo nu, vinha da casa de banho. Depois o comando, queres comando? Se o Paulo não estiver a ver, já queres comando? Tens uma semana de Porto, queres estar aqui a ver a televisão de comando? E eu estou aqui, tu que eu sou o quê? Paulo, depois a dar-me conselhos, de pá, tu aqui, Porto, tens terraça, fibra, pá, vou-te ajudar, miúdo, vou-te proteger. E essa conversa deu lugar antes de um treino. Se me acontecer, se alguém vier para cima de mim, tenho aqui este leão já do meu lado. Ainda bem, o Paulinho Santos, ninguém se mete com ele. Para o campo, pá, uma jogada lá na linha que eu estava contra ele, pá, faço-lhe ali uma... eu era novo e faço-lhe a primeira vez e ele vinha a passar para mim, pá, põe-te com essas merdas todas, põe-te as duas pernas, pá, e eu... põe-te com essas merdas todas, tu vais bater-te ferro. Eu fosse ele estava a dizer que me dava moral, pá, ia seguir, bom, só ouvia-o respirar. Com o todo marcado, pá. Eu sabia, para ganhar nele. Eu, ei, Jesus. Chegámos ao quarto, pá, eu fazer uma gracinha, sabe? Para quebrar um bocado o gelo, porque eu estava cheio de medo que ele chegasse. Medo, fiquei cheio de merda, cheio de truques e o que é. Então mal ele entrou no quarto e disse, Paulinho, você estava assim que me ia proteger, daqui um cacete, ele assim, é para ganhar calo. Uma, duas, três, quatro, fica duro. Fica frango da queridela. Já não preciso saber mais nada, isto aqui é... Ali, 2000, 2001, 2002, 2003, são 2 anos em que o Porto tem pouco sucesso desportivo, mas praticamente com o mesmo grupo de trabalho, ganha-se tudo. Isto a mim mostra-me claramente que é acreditar que as mesmas pessoas, em contextos diferentes, em energias boas... Mas a chegada de Mourinho é que vem... houve ali um espaço que vocês... portanto, o Porto não ganhava e a chegada do Mourinho veio revitalizar, regenerar... Claramente. E com palavras muito simples. As primeiras palavras do Mourinho para aquele grupo de trabalho foi: vamos testar se realmente vocês são assim tão maus como eles dizem. Fez-se espicaçar e ele apareceu com um discurso de Braveheart, daqueles filmes do Gladiador. E ele falava assim, ele falava um bocado com aquela intuação hollywoodesca. Eles estão ali. Eles querem nos tirar tudo. Eles vieram para nos tirar tudo. E nós estamos aqui. Isto é nosso. Ele usava muito a mãe, o filho, quanto custou para estar ali, o que o Porto sofreu, o que não nos dão, o que nos dão. Eles já haviam um sentimento de pertença muito grande, e vocês sabem perfeitamente isso, uma identificação muito bairrista, muito forte, muito de apego, que me parece claramente que o Mourinho teve a arte e o engenho de amplificar isso para uma dimensão que nunca foi vista. Pegou no que havia sido construído, José Maria Pedroso, Jorge Pinto da Costa, os jogadores do seu tempo, que tinham aquela marca Porto, que estava algo apática, que era manifestamente só vivida, se calhar, pelos jogadores e o presidente, e ele percebeu aquilo, e sendo um homem cheio de urbanidade, um cosmopolitano, não pertencia àquilo, meteu-se lá ao barulho, não dizia não a nada, até fomentou algumas práticas que havia no clube, os convívios, os jantares, mesclava-se no meio do grupo de trabalho e alavancou para um estado motivacional em que, se os jogadores já davam tudo para conquistar, estavam até dispostos a dar o que não tinham. Manteve estas coisas do balneário, porque o balneário do Porto era terrível. Nós temos ainda esta do Paulinho, que me perdoa, são histórias boas. A praxe que havia no Porto, feita pelo Paulinho Santos, que era qualquer jogador que chegava novo, ele equipava-se, ficava ali no balneário, depois tudo combinado, o bicho levantava-se e ia ter com esse jogador. Já estou a contar a história, que o Pizzi, tinha chegado o Pizzi era um monstro, e havia ali a dúvida, o bicho andava argentino. O Pizzi, que estava no Barcelona, um craque do caralho. José António Pizzi, foi agora é treinador. E havia ali a forma de picarmos o Paulinho, quando se começou a falar que vinha o Pizzi, era o bicho dizer: ó Xeribu, quero ver se vais fazer ao Pizzi.
Isso é fácil, é fazer aos miúdos e vem esse monstro aí, quero ver se tu vais fazer. Ele disse, não faço. Não faço, ainda vou fazer pior. Acho que tenho medo. Eu quero ver, picá-lo. E qual é que era a praxe? Malta, quando já estava pronta para fazer a praxe, qual fosse o treinador, creio que o treinador na altura era o Otávio Machado, já sabia que ia haver a praxe, nem sequer vinha. Mantinha-se até o bicho depois dizer, já está e tal. Pronto. E o que é que acontecia? A malta começava ali tudo equipado e tal, e o bicho, malta, bora, vamos ali à salinha que o homem quer falar. E a malta já sabia tudo, sabe? Começava, vai falar outra vez, e quer fazer o papelinho. E o jogador novo acompanhava-na. E depois o bicho fazia de propósito para começar a aproximar-se, enquanto íamos a caminhar lá para aquela salinha, de chegar próximo do jogador novo e começava. Então, estás a gostar? E, bem-vindo, sabes? Obrigado, calma, sabe? E o Pizzi, meu, monstro, meu. As meias puxadas para cima, pimento. E o bicho começou a ver aquele espanhol do bicho, né? Estás bem? E ele, tranquilo, tranquilito. Não vai falar? Un poquito, hablar un poquito. Hay que treinar, quero treinar. Tranquilo, umas palavras só. E levava-o de uma forma muito conveniente para o lugar do morto, do apanhado. A malta ocupava aquelas cadeiras todas, só ficava aquela ali a brilhar, anda cá que já vais ver. E o bicho, senta. E aquela cadeira ficava debaixo de uma escadaria, que era onde mal o gajo se sentava, sem olhar para ele, a malta começava tudo, Paulinho Santo, lá, mas era tudo a levantar. E o jogador novo que estava ali via aquilo, e o Pizzi, normalmente, acho que eu via acontecerem, o jogador ficava um bocado retraído até perceber o que é que estava a passar. Até cantavam, sabe? Achavam aquilo estranho. Mas o Pizzi, quis o destino, mal começava a cantar, ele assim, também se levantou, Paulinho Santo, eu nem sabia que estava a cantar. E vê-se aquilo. Paulinho apareceu lá em cima, sabe? Ninguém olhava. Estava Paulinho Santo. E ele vinha com um balde daqueles de lixo. Só por norma era água com gelo. Claro. Mas ele daquela vez parece que andou a limpar os estados antes. Tinha tudo lá dentro. Tudo. Ele andou a despejar os lixos todos. O Pizzi, já vais ver o Pizzi. A malta como andou a picá-lo. Ele pôs tudo lá dentro. Não sei o que ele fez lá dentro. Um balde enorme de lixo. Ele a virar o pessoal todo. E ele... mal cai aquele lá, e largou o balde, o balde caiu tudo. Mal cai, o gajo está ali, Barcelona, Pizzi, Juan António Pizzi, cabelo todo para trás, de novo, equipamento a estrear. Ele leva com aquilo tudo, meu, hostia, tem boi a matar, sabe? Tem boi a matar. E sai a correr pela escadaria que lá tinha, e eu assim, já assim no fundo, bicho! O Paulinho já percebeu. E o gajo vai-me matar. Tem boa a matar. Ele sai como um louco, como bicho! Que acerta que os gajos desaparecem. Tudo a rir, sai. Vai matá-lo. Vai. Nunca mais vinham. Passava um bocado, o pessoal começa tudo. Paulinho! E ele aparece lá no meio. Paulinho também. Paulinho Santo. Uma barraca do que? O gajo nervoso, meteu o treinador, meteu tudo. Tem que trocar de equipamento, tem calma. Vinhamos depois aí para o campo. O gajo Pizzi levou a mal aquilo. Os primeiros minutos ficou mesmo... ficou f***ido. Foi dos poucos que disse, não, broma, isto que é frio, eu que para o treinamento, sabe? Isto queixava-se lá, meu, e andava sempre... Começava, quem é Paulinho Santo? Quem é Paulinho Santo? Sabe? E até aí ele foi perguntar. Sabe? Quem é Paulinho Santo? Deve ser uma bom, mas roupeiros... Os massagistas, na brincadeiracita, sabe? E era ele. Sempre ao lado do bicho, Esse treino todo, sempre ao lado do bicho. Quando o Pizzi começava a falar daquilo, assim, ao lado do bicho, sabe, uma coisa que corresse mal. São pequenas maravilhas. Eu não sei se o Porto mantém esta... É porque era mesmo uma tradição. Isto do balde era uma coisa... tinha que acontecer. Se não acontecesse no primeiro dia, os próprios jogadores... este não vai ser prachado. Que é firma nota de 500. Eu para ir treinar tinha que tirar a placa e punha num copo. O Dave, que era o central da minha equipa, um bicho para ser o Schwarzenegger, e ele, Candido! Ele era muito engraçado, Candido, hey, you're fucking Dave, hey, look there, hey, andava com os meus dentes, andava com os meus dentes na mão. Sabes, o treinador que fala. Estou, queres o quê, c***? Eu não, mas... quem sabes, eles estão... O treinador fala, o treinador bom, o treinador percebe, entendes?
E eu não me creio uma palavra que você disse. E ele... E vês o 50 Cent. John Man, went away, she don't way. E ele... Ai, essa merda, começa a caminhar em direção a eles. What the fuck, não? O cantor americano. O quê?